18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos mais uma vez começando mais uma semana com você aqui no Melhor Mix do Brasil e começando também mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Calime Leão e Ari Guedes aqui nos estúdios, a equipe de jornalismo que produz o 18 horas juntos até às 7 da noite, levando a informação, levando a notícia até você. E hoje é segunda-feira, em segundona, começando super bem mais uma semana em sua companhia. E hoje é dia 21 de setembro, ano de 2020, e 21 de setembro é um dia especial aí para nós, né, que somos radialistas, para nós que estamos aí de um modo geral no meio da comunicação. Não é esse Calime Leão? Parabéns para você, Ari Guedes, parabéns para a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM, a equipe, né, da Mix em um modo geral, né, Calime Leão? Exatamente, Carlão, parabéns aí para todos os radialistas, todos que labutam aí, exatamente, para todos nós que trabalhamos aí nessa sedução que é o rádio, né, a rádio é uma sedução mesmo, é isso aí. Muito boa noite, Carlão, boa noite para você que sintoniza aqui a 100,7 e você sabe, tem várias curiosidades, exato. Esse dia do radialista também coincide com o dia da árvore, que é bem bonitinho. E foi por decreto em 1945, que Getúlio Vargas instituiu o dia do radialista. Isso quando ele fixou aí um teto mínimo de salário para a galera que trabalha em radiodifusão. Bacana. Mas o tempo passa. O tempo voa. Daí eles mudam, né? Daí teve uma outra data também, né? A data mudou, né, durante esse tempo. Foi pro dia 25 de setembro, para comemorar o dia do radialista, no mesmo dia em que nasceu Roquete Pinto. Só que não colou muito. Logo depois, também mais recentemente, o presidente Lula mudou de novo essa data para ser comemorada no dia 7 de novembro, que é a data de nascimento do compositor, músico e radialista Ari Barroso. Mas aquela história, né, Carlão? Costumes não se criam por decreto. Pode até estar lá assinado, deve até ter uma comemoração. Mas, né, desde 45, Getúlio Vargas assinou isso, então a galera toda da rádio, né, mais a radialista raiz, a galera antiga, comemora mesmo no dia 21 de setembro. Tá certo, então parabéns pra nós, né? Parabéns pra você, radialista. Para todos os radialistas, para quem participa, para quem trabalha, para quem faz parte direta ou indiretamente desse mundo maravilhoso que é a rádio. 6 horas e 3 minutos em Manaus, vamos seguindo, hein? Com mais uma edição para você do 18 horas até às 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e mesmo com, né, os números de novos casos de Covid-19 em uma nova escalada de alta, o movimento nas ruas, simplesmente aí, balneários e shoppings da cidade, continuou intenso a todo vapor, inclusive, neste final de semana. Um absurdo, Carlão, um movimento mesmo absurdo, mas a exceção ficou por conta lá da Ponta Negra, que por ordem da prefeitura foi fechada ao público. Mas nos outros pontos de entretenimento, que prevaleceu foi a aglomeração. Muita gente junta, sem o uso da máscara, não usando a máscara e sem o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde. E neste domingo, inclusive, aqui em Manaus, 2 eventos irregulares que juntos reuniam um público estimado aí em 7.000 pessoas foram fechados aí pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização. Os eventos foram localizados pelas equipes através, é claro, de denúncia e estavam ocorrendo na Associação dos Servidores do INCRA, no bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul, e também no Clube dos Empregados da Petrobras, no bairro Distrito Industrial, que fica na Zona Leste de Manaus. Pois é, em um era um forró que estava sendo realizado no Clube da Petrobras e tinha cerca de 4.000 pessoas. Estava ocorrendo desde a tarde deste domingo, de acordo com as fotografias recebidas pela equipe de fiscalização. No Clube dos Servidores do INCRA, a festa era um baile funk com cerca de 3.000 pessoas. Os 2 eventos foram fechados por aglomeração e não apresentaram, no momento, da fiscalização, a licença sanitária. Bom, os realizadores do evento foram identificados pelas equipes da Fundação de Vigilância
em Saúde Sanitária e da Visa Manaus para apresentar aí os devidos esclarecimentos. E não foi só festa não, tá? O Detran também autuou nas festas e aglomerações promovidas em postos de combustíveis aqui em Manaus. 6 veículos com paredões de som acabaram removidos e as festas realizadas em 5 postos foram dispersadas. E essas denúncias aí, elas são frutos de muitas denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações da Segurança pela população que não compactua com essas aglomerações aí. Só até agosto foram 11.500 denúncias de eventos em vias públicas e uso de paredões aqui em Manaus. Esse foi o 4º crime mais denunciado, inclusive, aí por meio do Disque 190-190 nos últimos 8 meses deste ano. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou na manhã de hoje que somente em 2021, só no ano que vem, que vai começar a pavimentação de 52 quilômetros da rodovia BR-319, que estavam prometidos para começar este ano. Em videoconferência na manhã desta segunda-feira, com participação de parlamentares e de governadores, o ministro afirmou que vai ser aproveitado o período de chuvas que vai, de outubro deste ano até junho de 2021 para a elaboração dos projetos de engenharia. O Ministério da Infraestrutura vai divulgar nesta terça-feira o resultado do edital para a contratação da empresa que vai elaborar os projetos básico e executivo e realizar a pavimentação e recuperação do lote C, conhecido como o lote Charlie, entre os quilômetros 198 e 250, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante a live realizada na manhã de hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, garantiu que a pavimentação de 52 quilômetros da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, ficará para o ano que vem. Neste período, que é de chuvas na região onde fica a estrada, os projetos de elaboração do projeto devem ser concluídos. A previsão é que as obras sejam iniciadas em junho de 2021. Tomou a 319 com prioridade, a gente quer fazer essa pavimentação, nós vamos fazer essa pavimentação. Por um lado, nós já estamos com os serviços de manutenção contratados para fazer com que a gente garanta a trafegabilidade, principalmente para o ano que vem, para aquele período de inverno. Então, serviços de manutenção com uma conotação diferente daquilo que vinha sendo feito nos últimos anos, então serviço de manutenção mais pesado. E a nossa ideia, então, é abrir esse edital para a pavimentação dos primeiros 52 quilômetros, que é o lote Charlie, que a gente já quer estar trabalhando com ele efetivamente já com asfalto no ano que vem. E enquanto isso, a gente tem as tratativas, nós estamos no processo de licenciamento ambiental do trecho do meio. O ministro Tarcísio de Freitas ainda informou que nesta terça-feira o Ministério deve divulgar o resultado do edital para a contratação da empresa que vai realizar o projeto básico de pavimentação. As obras devem iniciar ainda este ano com a realização de serviços de implantação de bueiros, travessias de fauna e pontes. Segundo o ministro, é inadmissível que o Amazonas se mantenha isolado do restante do país. O estado do Amazonas não tem essa conexão com o resto do Brasil. Que uma capital importante como Manaus fique isolada do resto do Brasil. E no final das contas, conectar o Amazonas significa conectar também Roraima, significa ter um acesso de Roraima com o resto do país. Então é uma das obras, se não a obra mais importante da região norte, a obra mais emblemática da região norte, e que agora começa a tomar seu corpo. Segundo o ministro, o governo está trabalhando para obter licença ambiental do chamado Trecho do Meio, que tem 405 quilômetros. Tarcísio afirma que o plano do governo federal é que até 2022 toda a BR-319 esteja em obras de pavimentação com empresas devidamente contratadas e atuando. Participaram da videoconferência na manhã de hoje os governadores do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Nathalie Moraes, por 18 horas. Bom, e como a gente percebe, vamos ter mais um processo eleitoral em que a recuperação da BR-319 ficará só na promessa. Essa é a chamada obra que todos querem ser o pai da criança, só
só tem um detalhe, todo mundo promete, mas ninguém executa. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma obra de fundamental importância para a redução do custo Manaus, para a nossa logística, né? E para a interligação da capital amazonense com o restante do país, aí, com o restante do Brasil. Se fosse uma obra, né, sem grande importância, certamente já estaria concluída aí, né? Provavelmente. Infelizmente, essa é a realidade aí do nosso Brasil varonil. Você está ouvindo 18 horas. E agora o assunto é o garimpo ilegal na Amazônia. Isso porque a Polícia Federal realizou uma operação para coibir esse crime aqui no estado. A operação, que durou 3 dias, tinha como objetivo reprimir a prática ilegal de garimpo no Rio Boia e afluentes no município de Jutaí, aqui no nosso Amazonas. Vamos aos detalhes dessa operação na reportagem de Júlia Gomes. A Operação Minamata, que começou na quinta-feira e só foi encerrada no domingo, contou com a participação de 32 policiais federais, incluindo integrantes dos grupos táticos e especializados da PF. As investigações foram realizadas com o auxílio de um sistema de monitoramento remoto contratado pela Polícia Federal, que possibilita o acesso às imagens e alertas diários de detecção de mudanças ambientais com acompanhamento por satélite. Segundo a Polícia Federal, a celeridade na disponibilização das imagens permitida pelo sistema de monitoramento remoto demonstrou ser fundamental para o efetivo combate aos crimes ambientais no país. As investigações da PF apontam fortes indícios no sentido de que a bacia hidrográfica e a fauna da região foram atingidas por mercúrio, metal líquido utilizado no processo da extração do ouro. O mercúrio é profundamente danoso à saúde e a sua ingestão pode levar à morte. Nas ações, foram desativadas 4 dragas e 3 balsas, onde havia cerca de 50 mil litros de diesel e de gasolina e que eram utilizadas como centro logístico para distribuição de combustível. Também foram apreendidos objetos e documentos que serão analisados pela PF na apuração das responsabilidades pelos crimes ambientais, especialmente decorrentes das atividades de garimpo ilegal na área de Jutaí, no interior do Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da Saúde, que desvendou o esquema da compra dos ventiladores pulmonares, que colocou em pauta o pagamento de serviços prestados via processo indenizatórios e hoje investiga a atuação das organizações sociais que gerenciam o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, quer mais 60 dias para concluir os trabalhos. Bom, mas isso depende, né, dos nossos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Estado. A Cíntia Blink perguntou como cada um deles pretende votar. Vamos ver o que os parlamentares da Assembleia Legislativa responderam. Para a CPI da Saúde conseguir mais 60 dias para trabalhar, é preciso que o plenário, com 24 deputados, aprove o requerimento de prorrogação. Dentro da comissão, o pedido de mais 60 dias não foi unânime. O deputado governista, Dr. Gomes, não queria ver o requerimento colocado em votação para o plenário da Assembleia. O desafio para os demais integrantes da CPI é que na comissão, Dr. Gomes pode ser voto vencido, mas no plenário, que livrou o governador Wilson Lima do impeachment, a voz do parlamentar da base de Wilson Lima faz coro. Na briga dos favoráveis ao governo contra a oposição e os que se dizem independentes, perguntamos como cada parlamentar pretende votar quanto à prorrogação da CPI da Saúde. Vejamos o resultado. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, diz que ainda não decidiu e quer estudar a justificativa da comissão. A deputada Alessandra Campelo também não sabe como vai votar, assim como Álvaro Campelo, que falou estar aguardando o relatório da comissão para se posicionar. Carlinhos Bessa só vai dizer como vota no plenário, segundo a assessoria dele. Dos 24 até agora, apenas 9 disseram ser favoráveis a dar o tempo extra à comissão. São eles: os 4 deputados integrantes da CPI, delegado Péricles, Fausto Júnior, Serafim Correia e Wilker Barreto. Depois, o oposicionista ao governo de Wilson Lima, deputado Dermilson Chagas. E apesar de pertencerem à base, os deputados Belarmino Lins, Maiara Pinheiro e Ricardo Nicolau. O último está na disputa para ser prefeito de Manaus. Só quem disse claramente que é contra a prorrogação foi o deputado Dr. Gomes. A deputada Terezinha Ruiz diz que tem de votar contra a prorrogação, mas ainda vai estudar a matéria.
Entramos em contato com os deputados Felipe Souza, Joana Dark, Saulo Viana e Sinésio Campos, mas eles ignoraram a pergunta da reportagem. Por meio da assessoria, buscamos a resposta dos deputados Augusto Ferraz, João Luiz, Abdala Frache e Roberto Cidade, mas também não tivemos resposta. A assessoria do deputado Adjuto Afonso diz que é mais fácil ele responder quando tem plenário. Na prática, não é bem assim. O deputado também deixou de responder na última terça-feira, conforme essa mesma assessoria. O deputado Dermilson Chagas chegou a usar a tribuna da Assembleia para solicitar que o plenário aprove a prorrogação. Tem feito um bom trabalho, tem descoberto várias fraudes na saúde, em que esse relatório tem servido de base para os órgãos federais, Ministério Público Federal e Polícia Federal, para você ver o quanto essa CPI tem feito de coisas boas em favor do nosso Estado. Então hoje, o que interessa para o governo é enterrar, acabar, não se discutir mais. Caso a comissão não ganhe esses 60 dias extras, ela terá apenas mais uma semana de vida. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 17 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Estamos com 18 horas. A notícia e informação para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos abrindo a playlist de hoje do 18 horas com Sam Smith, que acabou de lançar aí mais um single, que é a faixa Diamonds, né? Que já tem inclusive aí um videoclipe que mostra Sam em uma casa vazia em um determinado campo. Carlão, e essa música já faz parte aí do terceiro álbum de Sam Smith, que é Love's Goals, e tem previsão de lançamento agora, já no dia 30 de outubro. Boa. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas nesta segundona. Vamos de Diamonds. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus, e você aí no melhor Mix do Brasil, e até às 7 você confere mais uma edição do programa 18 horas, a primeira da playlist, hein? Abriu a playlist de hoje no 18 horas, a música Diamond, Sam Smith em 100.7. Mix. Bom, você já soube, né, aqui no 18 horas, que este ano o governo de Wilson Lima vai bater aí todos os recordes de gastos com propaganda, com publicidade. E essa torneira de dinheiro público continua aberta. Isso mesmo, Carlão, dos 122 milhões de reais que o Estado vai gastar via Secretaria de Comunicação, o governo tirou do caixa quase 80 milhões até esta segunda-feira. Quem fala mais sobre essa despesa, pra gente, é a repórter Cíntia Blink. Para o governo de Wilson Lima, o ano da pandemia do novo coronavírus foi encarado como ideal para abrir os cofres do governo para as agências de publicidade. Quase 80 milhões de reais foram pagos em propaganda, via Secretaria de Comunicação, e 90 milhões de reais foram empenhados, ou seja, programados para terem o mesmo destino. Até agora, essas despesas de cifras milionárias não figuram no portal da transparência com a clareza necessária, e o portal que deveria informar omite para onde foi todo esse dinheiro público. Afinal, quais empresas foram pagas? Para o deputado de oposição ao governo, Dermilson Chagas, todo o gasto com publicidade no combate à pandemia não se justifica. A propaganda que o governo faz, ela não causa nenhum impacto, primeiramente. Segundo, são os gastos que já denunciei várias vezes. Somado a tudo que já foi feito desde o início do ano, dá mais de 100 milhões de reais para 3 empresas que ninguém consegue identificar quem está fazendo o trabalho naquele momento, qual o tipo de filmagem que uma fez. É um absurdo, dinheiro que poderia ser aplicado em resultados práticos para a saúde, na compra de EPI, atendimento à melhor população, serviço de contratação de mais mão de obras e equipamentos também. E o deputado Serafim Correia entende que a transparência deveria ser priorizada. A regra geral é a transparência. Portanto, todo o gasto público deve ser tratado de forma transparente, dando à sociedade a oportunidade de conhecer a destinação final dos impostos que ela paga. No Amazonas, no entanto, nós temos visto que a regra virou exceção e a exceção virou a regra.
não há transparência. A líder do governo, deputada Joana Dark, foi procurada via assessoria para comentar o assunto, mas não tivemos retorno. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, sem dúvida que é realmente muito dinheiro aí jogado fora, pelo ralo. Esse governo não tem, nada de significativo para mostrar, pelo menos até agora. São quase 20 meses de mandato e nenhuma grande obra de expressão, nenhum projeto social impactante, nada, absolutamente nada aí, implementado que melhorasse a vida dos amazonenses, daqui, na capital e também no interior. Carlão, e isso mesmo gastando quase 100 milhões em propaganda. O governo do Wilson Lima não sai da mídia nacional envolvido em notícias negativas e em escândalos, que a gente assiste quase todos os dias. Agora mesmo, no domingo, ontem, no programa Fantástico da Rede Globo, o destaque foi o caso do massacre de ribeirinhos indígenas na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, onde a Polícia Militar do Estado, aqui do Amazonas, é acusada de truculências e de execuções. O secretário de Segurança, Lousimar Bonates, e o comandante-geral da PM, Ayrton Norte, estão sendo apontados, estão sendo investigados, aliás, por uma operação que foi apontada como mal planejada e mal sucedida naquela região. E não é só isso não, Agora nós temos aí o aumento do número de casos de Covid-19 que especialistas classificam como a segunda onda da pandemia. E o governo, ao invés de preparar a rede de hospitais, insiste em negar a explosão aí de casos. Um governo que não se cansa aí de cometer erros sucessivos e pode gastar milhões e milhões em publicidade que não vai com certeza conseguir convencer a população de que está agindo corretamente. Enquanto o governo gasta milhões em publicidade, profissionais dos CAICs e CAIMs afirmam que não estão recebendo pagamentos. A denúncia foi feita para o Sindicato dos Médicos do Amazonas, como explica a repórter Odineia Araújo. O fechamento dos CAICs e CAIMs em março deixou idosos e crianças sem assistência em Manaus. De acordo com denúncias enviadas ao Sindicato dos Médicos do Amazonas, o fechamento dessas unidades sobrecarregou ainda mais o sistema de saúde da capital. Além disso, segundo nota do CIMEAN, o fechamento das unidades pode agravar as doenças e até levar à morte de idosos e crianças. O CIMEAN também recebeu denúncias de médicos que atendiam no Centro de Atenção Integral à Saúde da Criança e no Centro da Melhor Idade, de que não estariam recebendo pagamento. Segundo profissionais, devido à pandemia da Covid-19, o contrato da empresa médica que atuava nos CAIMs e CAICs foi suspenso, deixando os trabalhadores sem salário. A questão, de acordo com a denúncia enviada ao CIMEAN, é que o governo estaria continuando a fazer esses pagamentos que supostamente estariam sendo repassados aos médicos. Essas denúncias foram encaminhadas à CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os serviços dos CAICs e CAIMs foram suspensos no dia 24 de março e, embora todos os setores do estado tenham retornado às atividades, eles permanecem fechados e sem previsão de reabrirem, conforme o próprio Ministério Público do Amazonas. O promotor de justiça, Vitor Fonseca, titular da Promotoria da Pessoa Idosa, esteve visitando os CAIMs e confirmou a inexistência de previsão de retorno. Questionei se já havia uma previsão de volta, de retorno, e foi me dito que a Suzano ainda não tem essa previsão de retorno, não tem previsão nenhuma de volta, nem quando voltará, se voltará. E eu perguntei também se existia um protocolo, já tem um protocolo pronto para isso, para medidas sanitárias necessárias, e também foi me dito que ainda não está realizado, não está pronto esse protocolo. A gente está cobrando da Suzano, eventual previsão de retorno dessas atividades dos CAIMs, de atendimento dos CAIMs, e se houver esse retorno, quais são os protocolos e as medidas sanitárias que serão adotadas para, obviamente, combater o Covid-19. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que os CAICs e CAIMs da capital permanecem fechados e que estão passando por uma reestruturação física e de serviços. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, e tem também, pessoal, um grupo de vigilantes terceirizados que atua no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, aqui em Manaus, que paralisou as atividades na manhã desta segunda-feira também por conta de salários atrasados. Mais um motivo aí, mais um grupo parado por falta de pagamento. É aquele velho problema que o governo não consegue resolver nunca, não consegue dar um ponto final nisso. Parece, marca desta gestão aí atrasar
os salários dos profissionais, de um modo geral até, pelo jeito já. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mesmo em termos de pandemia, mais de 1.100.000 empresas foram abertas no Brasil entre os meses de maio e agosto, o que representa um aumento de 6% em relação aos primeiros 4 meses do ano. O saldo é positivo, apesar do fechamento de 330 mil empresas nesse período. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Vamos saber outros detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os resultados revelam um saldo positivo de cerca de 780 mil novos estabelecimentos comerciais em todo o país. Segundo o economista Felipe Monteiro, estamos em processo de recuperação. Nós estamos no início dessa recuperação e esses negócios que foram suspensos temporariamente tendem, com a recuperação da economia, a reabrir suas portas. O destaque nesses últimos 4 meses é o microempreendedor individual. Quem investiu em alimentação, por exemplo, neste período, se deu bem. Foram mais de 890 mil registros nesta pandemia. Segundo a economista Antônia Talarida, o MEI ajudou muitas famílias nessa quarentena. O MEI ele entra como, às vezes, uma suplementação da renda. Ele é uma política que ajuda o empreendedor que às vezes decide largar o seu emprego para começar um negócio, e ele também está funcionando muito para essa economia sob demanda. O tempo para abrir um novo negócio ficou menor. A média agora é de menos de 3 dias. No ranking dos setores que mais abriram empresas, lidera aí o setor de refeições para consumo em casa, seguido do comércio varejista de vestuário e acessórios e os serviços de beleza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas investiga a morte de um bebê ainda no útero da mãe. O caso aconteceu na maternidade Ana Braga no último dia 14. Os familiares e uma ONG que luta contra a violência obstétrica dizem que a morte do bebê foi resultado de negligência médica. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O nascimento de Ariela seria o presente de aniversário da mãe de primeira viagem, Gabriele da Silva, que antes de começar a sentir as dores de parto, ainda festejou seu aniversário de 21 anos com a família e amigos. Por volta da meia-noite do dia 14 de setembro, ela foi para a maternidade Ana Braga, mas mesmo com fortes dores e sangrando, segundo a família, só foi submetida à cesariana na troca de plantão às 7h30 da manhã. A bebê já foi retirada sem vida, conforme relato da tia de Gabriele, Miriam Silva. Essa maternidade quer matar a gente. É um monte de carniceiro aqui, gente. Eu falo porque é dor em mim. A gente nunca sabe quando é a dor da gente, quando é a gente. Será que isso vai... Se fosse a filha dele, se fosse a sua filha, governador, se fosse a filha do médico, se fosse o enfermeiro maltratando dela, forçando pra ela ter um filho, como é que seria? A sua filha tem médico, tem SUS? Não tem. Então, tome vergonha na sua cara. Feche essa maternidade se for pra estar matando vidas. Indignada, a família pediu apoio da ONG Humaniza Coletivo Feminista, que luta contra a violência obstétrica. A entidade levou o caso ao conhecimento do Ministério Público, de acordo com a presidente Raquel Correa. Ela deu entrada no dia 14, meia-noite e pouco, e passou a madrugada inteira, pelo que eles relatam, muito mal assistida. Em uso de uma medicação para acelerar o parto, que é a ocitocina. A assistência da equipe de enfermagem também não foi adequada e a assistência da equipe médica também não foi adequada. A promotora de justiça, Cláudia Maria Raposo da Câmara, abriu investigação para verificar possível ocorrência de violência obstétrica contra Gabriele Silva durante atendimento na maternidade Ana Braga. Infelizmente, mais uma mulher foi negligenciada no atendimento recebido em uma maternidade do estado. E isso ocasionou a morte do seu bebê, a morte do feto. E diante desses fatos, o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar em que circunstâncias isso ocorreu e buscar a responsabilidade dos profissionais que estavam de plantão naquele momento na maternidade e que deram ou que deixaram de dar assistência
a essa mulher. A Secretaria de Saúde do Estado disse que abriu sindicância para investigar o caso. Odinaia Araújo para o 18 horas. Esse caso mostrado pela repórter Odinaia Araújo é apenas um entre milhares que acontecem diariamente em todo o país, não só aqui no estado do Amazonas, infelizmente. De acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, organizada pela Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres já foi sim vítima de violência obstétrica. É um número assustador. E além, né, das péssimas condições das maternidades, as mulheres ainda são obrigadas a enfrentar o mau humor, né, muitas vezes constante, né, o desprezo e mesmo a violência física e psicológica por parte de muitos obstetras mal encarados. Muitos sequer respeitam os desejos da parturiente e que vão contra, inclusive, a preservação dos direitos humanos da mãe e também do bebê. Vale ressaltar, Carlão, que não é só vem por parte de homens, não, de mulheres obstetras, mulheres médicas também. Elas também praticam esse tipo de violência, o que é um absurdo, né, mas sem, enfim, cabível. É preciso também rediscutir a formação dos profissionais da saúde, que por sua vez podem ter intenções positivas, é claro, mas foram formados a partir de uma ótica antiga, uma ótica violenta, uma ótica errada. E isso reflete no atendimento final das mamães e dos bebês, é claro. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a Associação Brasileira de Franchise realiza a partir de amanhã, dia 22, a Feira Digital de Franquias oficial da ABF. A feira vai ser totalmente online, inclusive, aí, para atender aos potenciais investidores dos estados da região norte. E o objetivo é impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor de franquias, principalmente em cidades fora do eixo Rio-São Paulo. Carlão, só para a gente ter uma ideia, né? A expansão em unidades de franquias no norte do Brasil teve um avanço de 9% no primeiro semestre deste ano, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Em redes, o crescimento foi de 7%, atingindo a marca de 612 franquias atuando localmente. 60 das melhores franquias do Brasil participam da segunda edição da feira. De acordo com o presidente da Associação de Franchise, André Frieden, participam da feira marcas dos segmentos de alimentação, serviços educacionais, saúde, beleza e bem-estar, além de casa e construção, serviços e outros negócios, com investimentos que giram em torno de R$20 mil até de R$300 mil. Vocês vão ter oportunidades de conhecer diversos franqueadores, diversos CEOs de franqueadoras e conversar tete a tete com cada um deles, tirando todas as suas dúvidas, questionando sobre os modelos e entendendo profundamente cada um dos negócios. Só assim você vai conseguir fazer a melhor escolha para poder empreender aí na região norte. Conte com a gente, venha, participe do nosso evento, acesse o nosso site www.abfexpodigital.com.br e conheça grandes opções de franquias para a região norte do país. Tá aí a dica do presidente da Associação de Franchising, o André Frieden. 6h37 em Manaus, boa noite. 18 horas. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 68%. Agora 6h38, boa noite. Mix. Muito bem, dando sequência aí na playlist do 18 horas de hoje, em a segunda da playlist, a música Dance in the Moonlight, faixa da dupla eletrônica sueca Jubel. Tem sido aí tocada, né, com frequência nas plataformas de stream. A música original é da banda King
Haverty. E aqui na playlist do 18 horas nós vamos tocar uma versão da dupla Jubilee, mas já ouvimos aqui também uma outra versão feita pela banda Top Loader. Então vamos de música, a segunda do playlist de hoje aqui do 18 horas, Dancing in the Moonlight. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 41 minutos em Manaus. Hoje segundou, né? Segunda-feira, começando mais uma semana super bem com você aqui no melhor mix do Brasil. Boa noite pra você na sintonia certa. Conferimos a segunda, né, da playlist de hoje do 18 horas. Jubilee, Dancing in the Moonlight em 100,7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Agora para amanhã, terça-feira. Teremos um dia ensolarado amanhã, hein? O que podemos esperar para essa terça-feira? Karime Leão, previsão do tempo com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não teremos aí uma terça-feira ensolarada não, tá? A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. Mínima prevista de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. 6h42, boa noite. 18 horas. Economia. Mais de 500 mil pessoas aqui no Amazonas podem negociar dívida durante a campanha de renegociação da Caixa Econômica, que envolve dívidas a partir de R$50 e prevê descontos de até 90%. Olha aí que boa oportunidade, hein, Karime? A Caixa Econômica Federal deu início à campanha Você no Azul. Olha aí, campanha Você no Azul para renegociação de dívidas de contratos comerciais em atraso. A ação, que acontece até o dia 31 de dezembro deste ano, deve beneficiar pelo menos 522 mil clientes do banco com débitos em aberto aqui no Amazonas. Pois é, Carlão, e como você disse, é um bom desconto, viu? Os descontos em negociação podem chegar até 90% para as pessoas físicas e empresas com inadimplência, ou seja, é uma boa oportunidade mesmo. A campanha Você no Azul abrange 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$3 mil. O público-alvo é de clientes que estejam com dívidas vencidas no montante entre R$50 e R$5 milhões. As condições variam aí conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. É para você sair do vermelho, né? A superintendente de rede da Caixa Econômica Federal para o Amazonas, a Maria Cláudia Sakai, explica que os clientes que possuem alguma dívida do cartão de crédito também podem participar da campanha do banco. A superintendente afirma que no Amazonas existem cerca de 5,2 milhões de reais em contratos em atraso. A inclusão das dívidas de cartão de crédito alcançou aí os números. Alavancou os números, lógico. E vale destacar que os contratos residenciais não fazem parte aí dessa campanha de renegociação da Caixa. No entanto, a superintendente de rede, ela pondera aí que o banco possui condições e benefícios especiais para a regularização de débitos, inclusive com a possibilidade de usar o fundo de garantia. E a Caixa Econômica Federal, ela mantém a média de inadimplência por volta de 3% do volume contratado. Atualmente, só Manaus acumula 5,2 milhões de reais em contratos inadimplentes com a média de R$10 mil por contrato. Esse acumulado de contratos em abertos soma um débito de R$50 milhões, que a campanha pretende regularizar aí até o final deste ano. E qualquer agência da Caixa Econômica Federal pode iniciar a negociação de dívida da campanha Você no Azul. Os clientes que possuem dívidas em atraso já com desconto que não ultrapassam R$2 mil também vão poder fazer a quitação da dívida nas casas lotéricas. E além disso, né, pode também acessar aí o Internet Banking da Caixa para fazer aí a negociação direto por lá. Internet Banking da Caixa. E também o WhatsApp Caixa, que é o 0800 7260 1004. 7260 1004 0800, que é grátis. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, e mesmo depois de lançar o programa para o retorno do turismo no Amazonas, o setor segue sem expectativa de crescimento para a temporada de férias. O movimento continua muito fraco e os empresários acumulam prejuízos. A repórter Júlia Gomes conta mais sobre essa história pra gente agora. Na última sexta-feira, o governo do Amazonas anunciou a retomada do setor turístico no estado com o lançamento do programa Amazônice. Porém, esse retorno ainda tem futuro incerto, isso porque o setor segue sem expectativas de recuperação para o segundo semestre de 2020. Segundo a Amazonas Tour, empresa estadual de turismo, ainda não é possível ter uma estimativa de crescimento nas vendas de viagens tanto para este fim de ano quanto para o início de 2021, período da temporada de férias, justamente por não se saber como será o desenvolvimento da pandemia de Covid-19 nos próximos meses. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas, o setor turístico amazonense teve uma perda de 90% no faturamento durante o período de isolamento social. Jaime Mendonça, vice-presidente da ABAV Amazonas, explica que o Amazonas é um estado de turismo internacional e muitos países ainda estão com fronteiras fechadas devido à pandemia. Por isso, não é possível estimar um crescimento do setor para os próximos meses, mas diz que com o retorno das atividades não essenciais no estado, já é um recomeço para o setor. Muitas coisas já abriram, atrativos turísticos abertos, os hotéis estão retomando a atividade, os voos, né? A gente já tem uma boa oferta de voos em relação a outros mercados que estão com pandemia mais ativa, né? É isso, a gente não tem perspectiva de faturamento, mas a gente espera que tudo isso passe logo para que a gente possa retomar nossas atividades como era antes e sempre crescer. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, foi sancionada a lei que estabelece o álcool em gel como item obrigatório na cesta básica dos trabalhadores amazonenses. Em todas as cestas básicas comercializadas e distribuídas em todo o estado devem conter no mínimo 1 vidro de álcool em gel de meio litro. E os empresários que não incluírem o álcool nas cestas estão sujeitos a multa e suspensão do alvará de funcionamento. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes pra gente, vamos conferir. A cesta básica tem a missão de cumprir as necessidades básicas de todo trabalhador. E agora ela ganha um novo item obrigatório, que não alimenta, mas é essencial para o momento em que vivemos. É o álcool em gel. A lei de número 5.245 foi publicada no Diário Oficial do Amazonas na última semana. Agora, as cestas básicas devem conter, no mínimo, um frasco de álcool em gel de 500 ml. Os manauaras aprovaram a nova lei. Acho que é uma proteção à saúde, né? E se protege, nós temos mais que usar. Olha, é bastante importante para a proteção de todos. Para manter a lei, o Procon Amazonas está à frente das fiscalizações. Segundo o diretor-presidente do Procon, Jair Fraches, quem não obedecer será penalizado. Os valores vão de 5 até 10 mil reais, além da suspensão do alvará de funcionamento. A política pública de informação e orientar a população que denuncie. A população que o consumidor, a consumidora tirar no estabelecimento e identificar que não tem o álcool gel naquela cesta básica que ela deseja adquirir, que ela entre em contato com o órgão de defesa do consumidor para que assim a gente possa deslocar nossa fiscalização. Denúncias podem ser feitas através do 0800 092 1512 ou direto na sede do órgão que fica no bairro do Aleixo. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Uma pesquisa realizada pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles mostra que em lugares onde grande parte da população contraiu dengue no ano passado e no começo deste ano, demoraram mais tempo para ter transmissão comunitária exponencial da Covid-19 e registraram números menores de casos e de mortes causadas pelo coronavírus. Bom, ainda segundo o estudo, isso indica uma possível interação imunológica entre os dois vírus. Miguel Nicoleles é professor catedrático da Universidade Duke, na Carolina do Norte, e desde o início da pandemia se dedica a estudar o comportamento do novo coronavírus aqui no Brasil. E, segundo ele, existe inclusive a possibilidade de que vacinas aprovadas ou em desenvolvimento para a dengue possam provocar alguma forma de proteção contra o novo coronavírus. O pesquisador ressaltou em entrevista exclusiva a Reuters que já existem trabalhos
mostrando que pessoas que têm sorologia positiva para dengue testam positivo para coronavírus sem ter coronavírus, sugerindo que essas pessoas produzem um anticorpo que age nas duas doenças. A grande verdade é que é uma doença nova, Covid-19 não tem vacina, os pesquisadores, os estudiosos estão correndo contra o tempo, lutando contra o relógio para entender a doença, para desenvolver uma vacina e para ter uma profilaxia, né, um tratamento mais uniforme, que não acontece no mundo inteiro e por isso ainda estamos nessa pandemia. Buscando uma solução. Os cientistas correm contra o tempo, não há nada de certo e pouca coisa se sabe a respeito da Covid-19. O que nós sabemos é que precisamos ainda manter todas aqueles padrões e aquelas determinações e sugestões da Organização Mundial de Saúde, manter o distanciamento, usar sempre máscara, a nossa higienização tem que ser, né, mais intensificada, o uso de álcool em gel, porque não temos ainda vacina nem uma cura efetiva, eficaz, não é não, Carlão? Que seja isso aqui, dá certo. Isso com certeza. Então, enquanto não estiver uma vacina aí, né, à nossa disposição, nos resta apenas nos prevenirmos, né? Exato. Com todas aquelas medidas que já sabemos de cor e salteado. E evitar a aglomeração, que é uma coisa que o brasileiro não consegue muito, é o que a gente... Não é só brasileiro não, a gente fala mal da gente, mas a gente vê aglomeração o latino no mundo... de um modo geral na e Europa. também o europeu. Tá, Na Europa tem latino, mas eu falo assim, o latino tem essa caliente, mas assim tem... Mas não é só isso não, o europeu mesmo, não sendo latino, já tivemos desde o início muitas aglomerações, muitas pessoas enlouquecidamente aglomerando, fazendo raves, enfim, o ser humano. É o ser humano. Homo sapiens. É ele. 6h53, boa noite pra você em 100,7. 18 horas. Agora nós vamos com a terceira Karime Leão da playlist de hoje, hein? Em abril, Nath Roots lançou aí no YouTube oficial da banda, né? O lyric video da música Tudo Vai Dar Certo. E ela faz parte do projeto América Vibra e conta com a participação do multi-instrumentista e cantor Amani Kush. Então vamos de música, vamos de Tudo Vai Dar Certo. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h57 em Manaus. Fechamos assim, hein? A playlist do 18 horas com a música Tudo Vai Dar Certo, Nath Roots e Amani Kush, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, que é o nosso estado, e no Brasil, com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta segunda-feira mais 163 novos casos de Covid-19, elevando para 131.920 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado. Foram confirmadas pela Fundação de Vigilância em Saúde mais 4 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, sendo 2 em Manaus e 2 no interior do estado. E mais uma morte que estava em investigação e foi encerrado por critério laboratorial, elevando para 3.964 o total de mortes do estado. Neste domingo foram realizados 40 sepultamentos, 7 mortes em domicílio e 1 cremação. O boletim acrescenta ainda que 16.001 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas e que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Aqui no Brasil, nesta segunda-feira, registra o total de 136.997 mortes por coronavírus, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país soma hoje 4.547.150 casos confirmados de Covid-19. E segundo dados do Ministério da Saúde, 3.851.227 pacientes se recuperaram da Covid-19 em todo o país. Agora são 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os últimos dias da pré-campanha eleitoral se aproximam.
Nas redes sociais, os eleitores vão demonstrando que estão fugindo das baixarias. Vão dando explícita demonstração de que vão analisar as informações, fazer a ligação dos candidatos com seus apoiadores, inclusive antes de votar. Já não aceitam, o simples e fácil discurso da chamada nova política, que acabou enganando muita gente. Também não aceitam os acordos por baixo dos panos de quem faz tudo para chegar ao poder. A maioria agora analisa, as redes sociais, as possibilidades da realização do candidato, o que ele pode vir a fazer realmente. Os eleitores sofreram por causa de candidatos que se elegeram na onda de 2018 e simplesmente decepcionaram. Candidatos que, depois de eleitos em vários estados, acabaram sendo envolvidos em casos escabrosos de corrupção. Esses que agora estão no poder têm suas preferências e estão demonstrando isso mesmo no escurinho do cinema. Vão fazer tudo o que puderem para eleger os seus pupilos nas capitais brasileiras. E de acordo com especialistas em monitoramento das redes sociais, o eleitor está atento a esses movimentos e vai poder decidir com muito mais clareza. As cidades brasileiras merecem projetos de infraestrutura que realmente funcionem e programas sociais que beneficiem a população mais carente. 18 horas. Karime Leão, são 7h01 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. E nunca, Karime, é cedo para fazer a diferença. Pois é, Carlão, com esse slogan, exatamente esse slogan, que o Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta segunda-feira a campanha para que os eleitores mais jovens participem da vida pública e política do Brasil. A nova campanha do TSE vai até o dia 29 de novembro, dia do segundo turno das eleições municipais de 2020. E a ação de comunicação que vai ao ar nas redes sociais do tribunal, no rádio e na televisão, busca inspirar jovens de 16 a 29 anos a perceberem que é possível sim ser uma liderança política mesmo tendo aí pouca idade. Carlão, e uma última informação aqui, viu? A TV Amazonas, em comum acordo com a TV Globo, decidiu cancelar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus como medida de prevenção contra a Covid-19. Ou seja, a TV Amazonas vai cancelar aí o tradicional debate entre os candidatos a prefeito. A definição foi anunciada nesta segunda-feira e também vai afetar esse debate no primeiro turno das eleições municipais aqui. Cada vez mais a campanha vai ficando nas redes sociais, hein? Sem dúvida alguma. Tudo bem? Aí. É isso Pronto, aí. São 7h03. Boa noite, Karime. Muito boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite, Ari Guedes. Boa noite, você. Boa noite, equipe de jornalismo da Rádio Mix, equipe de jornalismo que produz o 18 horas. Valeu que valeu. Amanhã, em terça-feira, estaremos de volta com você aqui com mais uma edição do 18 horas no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.